Como os irmãos já sabem, eu tenho pensado em trazer aos irmãos 5 desafios nesse início de ano. E o primeiro desafio será mencionado ao término dessa reflexão. E eu queria convidar os irmãos a lerem comigo 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 8 a 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 8 a 10. Os irmãos certamente já encontraram, eu vou fazer a leitura desse texto. Disse o apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento, tendo roupas, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E Paulo conclui dizendo: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Desse versículo 10 nasce o título da nossa reflexão: Amor ao dinheiro, a raiz de todos os males de uma igreja. O segundo texto está em Marcos 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Os irmãos acompanhem suas Bíblias. Marcos 14, de 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixa, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo,
o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. O Senhor Deus aplique essa palavra em nossos corações nessa manhã e que essa reflexão possa encontrar em nossos corações solo fértil. Vamos orar? Santo Deus, aqui estamos na Tua presença para louvar, engrandecer o Teu nome e expor a Tua palavra, que é a verdade. Ensina-nos, transforma-nos, abrimos os nossos corações para todas as verdades extraídas da Tua palavra. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. A mulher que quebrou o vaso de alabastro, caríssimo, preciosíssimo, é fato que ela revela uma completa devoção, um sacrifício de adoração, um desprendimento, uma libertação do materialismo tão comum em nossos dias. Essa mulher representa a devoção das minorias. Observe que ela, nesse cenário, é a única pessoa que faz uma oferta extraordinária ao Senhor Jesus Cristo. Os demais eram apenas críticos. Somente aquela mulher, de fato, devotou ao Senhor os seus bens. É uma raridade, irmãos, esses gestos abnegados no seio da igreja. É uma raridade. São poucas pessoas no meio da grei que estão dispostas a ofertar ao Senhor e a dizimar, de maneira que Ele receba, de fato, adoração sincera por meio dos nossos bens. É a minoria de fiéis que sustenta a obra de Deus. O pastor Gerson Rocha, saudosa memória, dizia com propriedade: a obra de Deus não é sustentada nem por ricos e nem por pobres. A obra de Deus é sustentada por fiéis, sejam eles ricos, sejam eles pobres. Meus irmãos, se a grande maioria, se a igreja na sua totalidade fosse e tivesse o coração daquela mulher, amados, nós sustentaríamos muitos missionários. Se nós tivéssemos o coração tão dadivoso e liberal daquela mulher, nós plantaríamos mais igrejas, nós sustentaríamos mais pastores, nós supriríamos as necessidades dos santos dessa igreja e nós amenizaríamos muitas dores daqueles que passam fome e passam necessidade fora dos muros dessa igreja. Se fôssemos fiéis nos dízimos e nas ofertas, irmãos, nós levantaríamos ofertas extraordinárias para as juntas da nossa missão, as juntas de missões estaduais, nacionais e internacionais. Eu me lembro, eu estou aqui há 22 anos, irmãos. Eu me lembro de uma ocasião quando essa igreja foi desafiada a levantar uma oferta extraordinária, uma oferta que nunca havia levantado antes. A igreja abraçou aquela campanha para missões. Irmãos, a igreja Centenário, pasmem, essa igreja levantou mais de 100 mil reais naquele ano para a obra missionária. É possível a igreja Centenário levantar uma oferta de mais de 100 mil reais? Sim, isso já aconteceu.
mas foi há muito tempo atrás. Amados, a mulher que quebrou o vaso de alabastro, ela era muito diferente dos demais que estavam ali naquele cenário. Jesus disse que ela praticou boa ação. Versículo 6. Mas Jesus disse, diante da implicação, da indignação de todos aqueles que estavam na casa de Simão, Jesus disse àquela mulher, saiu em sua defesa, dizendo, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Meus amados, enquanto os outros eram contrários àquela devoção, Jesus defendeu a prática, a boa prática da devoção de bens, ou a devoção que ela havia feito, derramando aquele bálsamo de nardo puro e precioso. A minha pergunta que eu fiz a mim mesmo, de que lado eu estaria? Eu estaria do lado daquela mulher? Ou eu estaria do lado dos críticos e dos indignados? Eu deixo essa pergunta com você nessa manhã. Você é daqueles que quebra o vaso de alabastro? Ou você é daqueles que tem um discurso muito bonito, mas que nada faz, ou que pouco faz? Os discípulos de Jesus, ou melhor dizendo, aqueles que ali estavam na casa de Simão, eles mentiram. Eles mentiram. Veja a indignação, a gente não tem todas as informações, mas tem algumas informações. Eles queriam administrar a oferta da mulher, dizendo que ela deveria transformar aquele perfume, vender aquele perfume, para que aquilo que fosse amealhado contribuísse para minorar a dor dos necessitados, a dor dos pobres. Mas, de fato, nós podemos suspeitar que isso não era, de fato, uma verdade. Tanto é que um texto correlato que está em João, abramos lá, irmãos, no texto de João, no capítulo 12, no versículo 6, Judas estava ali naquele cenário. Eu não sei qual o tamanho da influência de Judas nessa proposta de administrar a oferta daquela mulher, mas ali nós descobrimos a verdadeira motivação, pelo menos no coração de Judas. Pois o texto de João 12,6 diz, isso disse ele, Judas, fazendo a sugestão de que aqueles bens fossem administrados para os pobres. Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, ele era o tesoureiro da equipe apostólica. Ele era quem estava com a bolsa. E tendo a bolsa, o que fazia? Tirava o que nela se lançava. Aqui descobrimos a verdadeira motivação. O discurso era de auxílio aos pobres, mas o que estava por trás, na verdade, era o desejo de colocar a mão na bolsa e tirar para proveito próprio. Amados, quantas vezes nós mentimos também para Deus, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas? Nós mentimos quando não damos o dízimo e não damos as ofertas.
Nós mentimos quando os nossos dízimos, as nossas ofertas são intermitentes. Nós mentimos quando não participamos de campanhas, quando nós poderíamos de fato participar. Na verdade, a nossa motivação é outra, o nosso amor, o nosso apego é aos bens materiais, que já temos em tamanha fartura, como nunca antes se viu. Tantos cristãos com tanto, mas que ofertam tão pouco. Nós mentimos, irmãos. Nós também mentimos. Nós mentimos para Deus. A nossa motivação muitas vezes é pecaminosa. As nossas dádivas são parciais e elas revelam o que de fato está no nosso coração. Nós somos idólatras. Nós amamos o dinheiro, nós adoramos ao outro Deus que não o Deus a quem professamos, mas as nossas práticas revelam a nossa idolatria. Meus amados, quantas mentiras na igreja, mentiras de todos os tipos, mentiras e desculpas mentirosas que damos para não contribuirmos com a obra de Deus. No sermão da quinta dominga, o padre Antônio Vieira advertiu os católicos, os seus ouvintes católicos, com as seguintes palavras: temos juntamente hoje no Evangelho duas coisas que não podem andar juntas: a verdade e a mentira. E por que não podem andar juntas? Por isso, as temos divididas. A verdade no pregador, a mentira nos ouvintes. O pregador muito verdadeiro, o auditório muito mentiroso. Uma e outra coisa disse Cristo aos escribas e fariseus com quem falava. O pregador muito verdadeiro. Si veritatem dico vobis, ou seja, eu vos digo a verdade. O auditório muito mentiroso era o similis vobis mendax, serei como vós mentiroso. De três modos, disse o padre Antônio Vieira, de três modos, que há muitos modos de mentir. Mentiram hoje esses maus ouvintes. Mentiram porque não creram a verdade. Mentiram porque impugnaram a verdade. Mentiram porque afirmaram a mentira. Não crer a verdade é mentir com o pensamento. Impugnar a verdade é mentir com a obra. Afirmar a mentira é mentir com a palavra. Meus amados, aquela mulher, ela incomodou aquela casa. As pessoas se sentiram incomodadas devido à sua devoção liberal, à sua devoção extravagante, acima dos padrões religiosos da época. Não era uma oferta anunciada ou predita pela lei mosaica, ela deu muito mais, ela foi muito além. Eu acredito que foi uma oferta resultado da sua devoção a Cristo, do seu relacionamento com Cristo, porque ninguém disse o tamanho daquela oferta, ninguém a orientou, ela deu livre e espontaneamente, e então untou e previamente embalsamou o Senhor Jesus Cristo. Sua generosidade nos admira. Os não dizimistas ficam incomodados diante dessas pessoas. Eles sempre têm um discurso bonito. Eu já conversei com alguns não dizimistas. Eles sempre apresentam argumentos bíblicos, pasmem, para não serem, de fato, dizimistas. Mas, na verdade, eles são desleais, eles são mentirosos.
Eles dão desculpas teológicas, mas o que está dentro do coração, de fato, é um coração cheio de roubo e de rapina. Por isso o discurso, por isso a crítica, porque eles não querem revelar o que há de fato em seus corações. Eles são idólatras, idólatras mentirosos. Desse mar de devoção, devoção diria pagã, idólatra, surge uma figura nesse cenário. Se destaca a figura de Judas, o mesmo Judas que mencionamos há pouco. Me parece, irmãos, que Judas é a face mais destemida, aquele cara que dá o passo além. Ele emerge dessa massa usurária e ele se torna uma figura representativa dessa massa. Ele é a pior versão dessa ganância eclesiástica que nós vivemos. Judas é a pior versão. Ele foi além, ele deu passo a mais. Ele, de fato, ele enfrentou, ou melhor, ele se destacou e por trás das cortinas ele enganou Jesus por causa do dinheiro. Mas eu acredito que Judas é apenas um representante daquela massa que estava ali na casa de Simão. Ele deu a cara a tapa, ele foi além. Veja o texto de Marcos 14, novamente. Marcos 14, 10 e 11. O texto diz, e Judas Iscariotes, Marcos 14, 10. E Judas Iscariotes, observe essa frase, um dos 12. Um dos 12. Foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles ouvindo, alegraram-se, e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Amados, havia uma compatibilidade entre aqueles que criticavam a mulher e Judas Iscariotes. A única diferença é que Judas foi longe demais. O pastor Raimundo Gudiglobes, nós estivemos em Una na semana passada, no domingo passado, almoçamos com ele, e antes do almoço ele nos contou que um pastor do seminário em que ele fez, é pena que não me recordo o nome do pastor, mas era o mentor espiritual do pastor Raimundo Gudiglobes. E ele disse para mim, para Rogério, para os que estavam ali, algo que me chamou a atenção. Ele disse assim, que esse pastor disse aos alunos, vocês não podem dizer que vocês são honestos, enquanto vocês não se depararem com uma oportunidade para que vocês revelem de fato se vocês são honestos ou se vocês são desonestos. Ou seja, ele estava dizendo que não basta o discurso, mas a oportunidade pode revelar se somos de fato honestos ou não. Eu tenho certeza que todos nós aqui já nos deparamos com oportunidades nas quais nós revelamos a nossa honestidade e a nossa desonestidade, ainda que outras pessoas ao nosso redor não percebam. Essa frase me chamou a atenção. Irmãos, você sabe que o momento do ofertório, eu fiquei pensando,
é o momento da oportunidade. Esse lugar e essa hora, ela revela, quando aqui viemos e depositamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, esse é o lugar, e essa é a hora, e essa é a oportunidade, quando de fato nós revelamos a Deus a nossa honestidade ou a nossa desonestidade. Em nossa igreja não temos o costume, como vejo em algumas outras igrejas, elas colocam ali no saguão de entrada um quadro com o seu nome, com o meu nome. E aquele quadro, você tem que visitar aquele quadro mensalmente para dizer que você deu o seu dízimo e que você deu a sua oferta. Graças a Deus. Aqui não fazemos isso. Porque aquele que dá o dízimo e faz a sua oferta, ele está diante de Deus. Ele não está diante dos homens. Não há necessidade. Esses dias a irmã Angel, ela me mostrou o documento, porque tudo que entra na nossa igreja é documentado. Cada dizimista, a sua oferta, o valor, o mês, enfim. Ela colocou sobre a mesa, assim, na minha frente, falou assim: pastor, talvez o senhor não saiba, mas está registrado todos os valores e os nomes das pessoas. E ela colocou na minha frente. Irmãos, eu fiz questão de afastar de mim, eu não quis olhar um nome, porque e eu entendi a intenção dela, ela só queria me dizer que há um documento. Eu, de fato, não sabia, mas há um documento. E eu não quis olhar, porque não tenho interesse algum de saber se os irmãos são ou não dizimistas e ofertantes, porque isso é uma devoção que se dá a Deus, e somente a Deus. E Ele, quando há sinceridade e honestidade, recebe como adoração, senão não recebe. E eu dou graças a Deus, porque essa igreja tem tratado a coisa financeira com tanta transparência e honestidade. E essa honestidade e transparência deveria ser um estímulo a todos nós a sermos honestos e transparentes com Deus, com o nosso orçamento, com os nossos ganhos, com os nossos haveres. Nós também deveríamos, individualmente, tomando a igreja como exemplo, no trato com as finanças, todos nós deveríamos ser honestos diante de Deus, dando a Ele aquilo que Ele merece. Que essa oportunidade de dar o dízimo e oferta encontre você, uma pessoa honesta, para a glória de Deus. Amados, eu fico me perguntando, será que não estamos dando o dízimo como Judas? Será que nós estamos dando ofertas com o coração de Judas? Ou será que estamos metendo a mão na bolsa de Jesus mensalmente? Sabe, amados, esse assunto é um assunto grave. Jesus disse à mulher samaritana, claramente, Ele disse que os verdadeiros adoradores, eu gosto dessa palavra, verdadeiros adoradores, não os adoradores da mentira, mas os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai como, irmãos? Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deve haver verdade em mim, para que a minha adoração agrade o Pai, porque se assim não for, nenhum gesto, nenhuma dádiva será recebida como adoração diante do trono de Deus. Chegando ao final, estamos na reta final. Me chama a atenção nesse texto que a adoração daquela mulher, a sua oferta, tinha um propósito. Qual era o propósito? O propósito está revelado no versículo 8. Jesus fala do propósito. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Havia um propósito. Talvez ela nem tivesse consciência disso.
Mas aqui está revelado o propósito. Amados irmãos, nós precisamos de propósitos para darmos, pelo menos a nossa oferta, ela precisa ser dirigida por propósitos. Qual é o propósito? E aqui eu caminho para o final, caminho para o desafio para essa igreja nesse ano de 2023. Eu pensei muito sobre esse propósito, porque as necessidades são tantas, irmãos. Mas nós temos em nossa igreja uma urgência. Eu não estou falando de necessidade apenas. Eu estou falando de urgência. E isso deve ser a primeira coisa que essa igreja precisa fazer. Nossas ofertas, elas precisam suprir uma única necessidade. Nós precisamos, preste atenção, nós precisamos reformar esse templo e ampliá-lo. Você me perguntaria, pastor, por que essa reforma e ampliação hoje é uma prioridade na nossa igreja, uma urgência? Meus irmãos, porque nós precisamos, sendo que somos adoradores verdadeiros, nós precisamos de um alvará verdadeiro. Nós estamos funcionando como igreja, nós estamos utilizando a estrutura desse templo, mas nós estamos em dívida com as leis que regem as construções civis. E como igreja, nós não podemos continuar a dar esse mau testemunho. Nós precisamos andar na verdade e apresentar essa verdade à sociedade, às autoridades civis, ou às autoridades que nos regem. Nós não podemos mais ficar sob a boa vontade de um irmão bondoso que nos conceda um alvará. Nós temos aqui pessoas idosas que precisam de um banheiro aqui em cima, porque não há tempo. Não são só os idosos, os enfermos. Nós precisamos construir, ampliar aqui, colocar 2 banheiros, um fraldário ali. Nós precisamos reformar, tem coisas aqui nessa estrutura que precisam e carecem de uma urgência. E isso precisa acontecer esse ano, irmãos. Já demorou demais, já passou do tempo. E eu quero, como pastor dessa igreja, como líder dessa igreja, na presença de Deus, deixar diante de cada um de vocês essa necessidade que é urgente. Você sabe quanto é que está, quanto é o nosso orçamento 2023? Os irmãos sabem? Qual é o valor? Nós precisamos atingir que valor para sobrevivermos todos os meses e pagarmos todas as nossas contas? Os irmãos sabem? 55 mil. Certamente quem falou foi o tesoureiro aí, eu não vi daqui. Ô pastor Filivaldo. Irmãos, veja, essa informação você precisa saber. Nós precisamos mensalmente de 55 mil reais. Na realidade é 60 mil, né? Para o ano de 2023. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês, essa reforma e ampliação, ela não está inclusa no orçamento da igreja. Não há espaço para isso. Nós vamos ter que nos levantar como povo de Deus para que nesse ano nós comecemos e acabemos essa obra. Porque isso não está no orçamento. Então eu queria fazer uma sugestão aos irmãos. É uma sugestão, eu não entendo muito de economia, mas foi algo que eu pensei. Vamos colocar 60 mil reais. Eu diria que nós precisamos de 80 mil reais
para começar, nós precisamos de entradas de R$80 mil em nossa igreja para dar o início, para dar o start. De 60 para 80, quanto é? Nós precisamos de R$20 mil a mais. Eu pensei, como nós podemos atingir esses R$20 mil a mais? Em primeiro lugar, sendo fiel aos dízimos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui que é verdadeira, pelo menos eu penso que é verdadeira. Se todos nós dermos o dízimo fielmente todos os meses, nós vamos passar de 80 mil. Isso é uma denúncia, mas é também um desafio. Em primeiro lugar, sermos fiéis mensalmente aos dízimos já vai elevar o nosso orçamento. Mas eu quero deixar um segundo desafio aos irmãos. O desafio é o seguinte: além do dízimo, separe 2% das suas entradas. 2%. O dízimo é 10% do seu ganho. Eu quero desafiar essa igreja, cada um de nós, colocarmos de oferta 2% do nosso ganho líquido, nós vamos, quem sabe, atingir essa marca. É o segundo desafio. Eu faço um terceiro desafio e encerro. Meus irmãos, a exemplo da mulher do vaso de alabastro, eu convido essa igreja, a cada um de nós, fazermos uma oferta extravagante para a igreja. Uma oferta que foge ao padrão. Foge até mesmo a esse padrão que eu acabo de dizer para vocês. Agora veja bem, é algo que Deus vai colocar no seu coração. Não sou eu, não é a liderança, ninguém vai determinar. Eu só estou dizendo que, a exemplo da mulher, cada um de nós podemos dar ao Senhor esse ano uma oferta que fuja ao padrão. Me perdoem, eu usei essa palavra extravagante porque, de fato, a oferta daquela mulher foi surpreendente. Não sou eu que vai dizer aos irmãos o que fazer. Mas Deus já me disse o que eu devo fazer. Qual será a minha oferta extravagante? Por último, Jesus falou que o gesto extravagante daquela mulher ficaria para a história. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a fazermos história. Que as pessoas contem, que as pessoas que aqui nem estão, possam contar que um dia essa igreja se levantou. Reforma e construção é só o primeiro passo. Há muito mais. Porque se nós ficarmos eternamente gastando dinheiro com vergalhão, cimento e areia, nós não vamos fazer a obra de Deus. Nós temos que nos levantar, porque essa é a urgência. Mas nós temos que plantar igrejas, sustentar obreiros para a glória de Deus. Esse é só o primeiro passo. E eu estou convidando nessa manhã essa igreja a fazer história, a darmos o primeiro passo, de fazermos a reforma e ampliação dessa estrutura para a glória e louvor do nosso Deus. Façamos história, porque Ele merece, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Agora eu queria que você me dissesse quais são os 3 desafios financeiros que eu deixo com a igreja nessa manhã. Primeiro, já esqueceram? Eu quero convidar um irmão aqui. Quero convidar um irmão. Fala aí, pode falar daí mesmo. Se levante. Quais são os 3 desafios? Número 1. Ser fiel no dízimo. Segundo, separar 2%
do seu ganho líquido para a oferta destinada à ampliação e construção e reforma do templo. Terceiro, uma oferta extravagante para a glória de Deus. E eu convido a todos, eu convido até os jovens, para serem criativos e empreendedores para a glória de Deus e dedicarem a Ele essa honra e essa glória. Aqui encerro, irmãos, essa reflexão, e que pela palavra de Deus nós possamos cumprir com esse propósito.